Alô, vou explicar um pouquinho do projeto. Projeto de FSE, projeto 2. Peço perdão pelo som, o som tá ruim, reconheço, mas não tenho um microfone melhor, infelizmente, para gravar aqui agora. E vamos lá. Sobre o projeto, o arquivo mais importante do projeto aqui, a gente pode dar uma olhada no README aqui, só como pauta, né? Então, para poder explicar, o arquivo mais importante do projeto é o main, está na source main, source main. Esse main aqui não é o main do C, é simplesmente main porque esse aqui é o código driver, né? Então esse aqui seria o código principal, o código main. Aqui tem uma explicação, não uma explicação, mas né, o código está basicamente todo concentrado aqui, as partes mais importantes. E em análise básica aqui, ele consiste em inicializar o estado do app. A gente consegue ler nos dispositivos e depois controlar os dispositivos. Então aqui a gente tem a leitura do ambiente externo e tal. O código não ficou tão legal assim, acabou que teve muita coisa aqui que não era esperado de última hora, mas no final das contas a gente consegue fazer a leitura aqui de valores importantes. Por exemplo, o estado do sistema, se ele está desligado ou ligado, o valor que deveria estar saindo para a resistência ou para a ventoinha, o display do LCD que foi descontinuado, mas ainda está aqui, a temperatura interna, ambiente externo e tal. Então vamos olhar ali a execução aqui. Primeira coisa, para executar o código, a gente vai instalar ele na máquina, ou seja, esse make install aqui, ele vai botar o código diretamente na máquina. Depois a gente vai rodar make SSH, e você já faz o SSH por padrão. O SSH está aqui, as configurações do SSH. Então quando eu rodo esse comando aqui, ele já vai pegar os dados que estão ali no makefile de ambiente e vai fazer o SSH na máquina ali sem maiores esforços. Agora, a partir daqui a gente já está na máquina. Então aqui tem essa pasta T2 aqui, que é onde o meu projeto está. E aqui a gente tem exatamente os mesmos arquivos do projeto. Só para demonstrar isso aí, deixa eu abrir aqui outro terminal e fazer um ls aqui da pasta base. Então você vê que os arquivos aqui realmente estão batendo. Só que esse carinha aqui tem arquivo a mais, porque tem arquivo que eu botei e não tirei. E para compilar ele, simplesmente roda makeall. Então vamos rodar o makeall aqui. O que vai acontecer, o código vai ser compilado e executado. Então, rodando o makeall aqui, o código compilou, começou a executar e agora ele já está rodando aqui. Ele deu um segfault, mas se a gente der uma análise aqui no que aconteceu, vamos voltar lá para o começo. Então esse aqui é a compilação, basicamente os makefile compilando, e depois disso ele vai executar o programa. Compilou aqui, e daí finalmente esse comando é para executar. Na hora dele executar, ele vai pegar variáveis de ambiente aqui. Então as variáveis de ambiente estão no ponto .env. Aqui no caso são essas. Então se você prestar atenção aqui, são exatamente aquelas ali que estão sendo rodadas no binário chamado main.prod. Main.prod no caso é o binário dessa pasta main aqui. Você compilar tudo, compilar essa main inclusive, você vai conseguir esse binário. E aí inicializa o app, inicializa o estado, a função inicializa estado. Isso aqui é uma chave que traz função, lendo as variáveis de ambiente, etc, configura tudo e começa o loop principal, onde ele vai ler e escrever nos dispositivos apropriados. Então aqui a gente tem a leitura do ambiente, uma thread, ela rodou, finalizou. Temperatura interna, rodou, finalizou. Encoder rotatório, o entre aspas potenciômetro, rodou, finalizou. Botões, rodou, finalizou. E aqui tem um print no meio que eu botei como fim de teste. Depois chama a thread de controle. A gente, se quiser procurar aqui, controle, thread. Essa thread faz o controle do estado. O estado é uma struct grande, que no caso seria essa struct aqui, onde a gente basicamente vai modificar ela, escrever algumas coisas no in e depois processar aqui
e definir todos os valores que são prefixados com Alt dentro da thread de controle. Então a gente tem, por exemplo, o último comando do usuário, a gente vai processar esse comando aqui e modificar o estado de acordo. A gente vai definir um valor para evento em resistência, no caso o PID, né? Ou seja, atualizou a referência aqui, a gente pega o sinal de controle. Se o sinal de controle está falando para aumentar, a gente vai aumentar o valor da resistência aqui e ventoinha bota no 0. Se ele fala o contrário, a gente bota a resistência no 0, aumenta a ventoinha, etc. Isso aqui é feito por PWD, que vai meio que amortecer. Então a gente tem aqui, ó, se a gente procurar PWD em algum lugar aqui no código, aqui, ó, soft PWD write. Então aqui a gente vai basicamente escrever esse valor. Na hora de escrever as potências, a gente vai escrever esse valor com o PWD. Então vai relaxar qualquer mudança brusca que a gente faça ali em cima. Ou seja, permite uma camada de abstração aí, onde a gente não tem que estar pensando como esse valor modifica, a gente só pensa como esse valor tem que ser, e aí finalmente o PWM aplica isso. A gente também tem um print do estado, então vários valores como o file descriptor aqui do BME 208, etc. Os pins, os valores de saída, KP, KI, KD, o valor para o sinal de referência, a temperatura interna aqui que está errado, obviamente, está 0 graus, temperatura de referência aqui que está 30 graus para ser, tem até pressão, umidade e altitude que o BME ele dá esse valor, e eu guardei aqui só por fim de saber. Também salva no arquivo log CSV, então se a gente está aqui no servidor, deixa eu entrar aqui em outro terminal no servidor para não sair dali. Se a gente entrar aqui dentro do arquivo logs, tem esses logs aqui, a gente pode dar uma olhada em qualquer um deles aqui. Qualquer um. Deixa eu dar uma olhada. Poxa, cara. Se qualquer um deles aqui. E aqui a gente tem um CSV com os valores basicamente que a gente está lendo lá da thread. Está um pouquinho errado o CSV, mas esse é o CSV que está sendo guardado. O que mais? Infelizmente não teve os gráficos ainda e tal, porque eu não consegui terminar o projeto inteiro, mas aqui estão. Esse é o projeto. A base de código aqui também está mais ou menos bem arrumada em comparação com o último projeto. Tem o readme aqui e tal. E pois no mais é isso. Agradeço aí, até mais.